Fala, criatura do mundo de geografia, eu sou o professor Giba, estou aqui para te dar dicas quentíssimas para sua prova do colégio, para sua prova do Enem. E hoje é a vez de a gente falar de BRICS, essa sopa de letrinhas que o nosso país é um ingrediente importante. Vamos saber que ingrediente nós somos agora. Bom, criatura, é exatamente isso que eu preciso falar dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as economias emergentes. Mas qual é a característica desse grupo? O que nós precisamos saber desse grupo? Na verdade, que grupo é esse? Criatura, eu preciso entender que essa é a sigla do grupo formado pelas economias emergentes. Vamos lá? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em inglês começa com S. Você precisa conhecer que países fazem parte do grupo, qual é a função de cada um desses países, qual é a vantagem, qual é a desvantagem e, principalmente, por que criaram esse grupo. Tá aí, professor, bem o que eu ia perguntar agora. Por que criaram esse grupo? É um bloco econômico? Não, criatura, não confunde com bloco econômico. Confundir BRICS com blocos econômicos é a mesma coisa que confundir melancolia profunda e melancia na bunda. Tipo cinturinha fina, um popô GG gigante. Sou a mulher melancia que rebola a todo instante. Não, nem todo grupo de países é bloco econômico. A gente precisa lembrar que para ser bloco econômico tem que se enquadrar numa daquelas características de redução de tarifas alfandegárias que a gente já falou na aula de blocos econômicos. Agora a gente está falando do grupo formado pelas lideranças das economias emergentes. Aquelas economias que nós classificamos como subdesenvolvidas, mas industrializadas. E nós temos algumas características em comum entre esses 5 países. Na verdade, quando foi criado, o grupo se chamava BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2010, nós temos a entrada do S, da África do Sul, por ser o emergente africano. Mas quais são as características em comum entre esses 5? Então a gente já sabe que são economias emergentes, são as potências emergentes, são grandes lideranças geopolíticas regionais. A África do Sul representa muito para a África subsaariana, a Rússia representa muito para a antiga União Soviética, o Brasil para a América Latina, China e Índia representam muito, não para os outros países. Juntas elas têm 1/3 da população mundial. Cada uma delas ultrapassa 1 bilhão de habitantes. Portanto, elas têm grande importância interna, grande importância internacional e grande potencial de mercado. Esses são países bem grandes, então são riquíssimos em matérias-primas, são fortemente influenciados pelas multinacionais, são dependentes da economia financeira internacional, são dependentes de tecnologia, ou seja, são pobres, mas têm um pouquinho de grana. São pobres que produzem um pouco e consomem bastante. São pobres com potencial. Pobreza pega. Todo ano tem uma reunião, uma cúpula, realizada em um país diferente. Em 2014 foi a vez do Brasil organizar o churrasco. A Dilma comprou a carne, comprou a cerveja e depois rachou a vaquinha entre todos. E o que foi discutido por aqui? Várias coisas. Inclusive foi tirada essa foto com os chefes de Estado dos 5 países. Se nós analisarmos, temos aqui Vladimir Putin, da Rússia, Narendra Modi, da Índia, Dilma Rousseff, do Brasil, Xi Jinping, da China e Jacob Zuma, da África do Sul. E percebe, criatura, que nós temos 5 povos completamente diferentes. Um país africano, um país asiático, um país caucasiano, um país hindu e um país de mulheres lindas. Eu não sou presidente, eu não sou a Lida, eu não sou a gatinha do Planalto, eu não sou a jaguatirica do Cerrado, essa mulher. E além de tirar fotos para postar no Facebook, além de fazer um churrasco
Além de fazer um pagode, o que foi discutido aqui no país na cúpula de 2014? Bem, criatura, essa cúpula não é mais um encontro realizado entre os chefes de Estado dos BRICS. Na verdade, um pouquinho mais do que isso. A partir de 2014, os BRICS deixam de ser uma mera sopa de letrinhas, um grupo de países que competem para, de fato, terem uma ação conjunta na economia mundial. O grupo dos BRICS, quando foi criado, na verdade foi criado por serem as economias emergentes e terem potencial para se transformarem nas maiores economias do planeta. Enfrentaram um problema aí de crise mundial, talvez dizer que serão as maiores economias do planeta, talvez seja um pouquinho forçado. Talvez não, é bastante forçado. Certamente a China terá o maior PIB do mundo em breve, mas não será acompanhado pelos outros, pelo menos não nos próximos anos. Mas a gente percebe que começaram as discussões, algumas conversas, e até 2014 os BRICS vão meio uma questão mais morna, uma questão bem sem graça. A partir de 2014 foi criado o NBD, o novo Banco de Desenvolvimento. Vai ser chamado, na verdade, de Banco dos BRICS e tem sede na China. Começa com um capital de 50 bilhões de dólares e tem a intenção de conceder empréstimos aos membros dos BRICS. E não só aos membros dos BRICS. Promete ser um banco para dar empréstimos para os países emergentes construírem uma nova infraestrutura, sem as regras do FMI. E aí você pode pensar, como assim não estará nas regras do FMI? Pode? Claro que pode. O FMI é o Fundo Monetário Internacional ligado ao Banco Mundial com sede em Washington, criado logo depois da Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos disso num vídeo sobre divisão internacional do trabalho, mas vale lembrar que o FMI ele atua gerenciando as dívidas externas. Ele empresta dinheiro, mas atua diretamente na sua economia para que você consiga pagar esse empréstimo. Já o Banco dos BRICS vai dar empréstimo às nações emergentes e não vai ter intervenção direta nas suas economias. Promete ser, nos próximos capítulos, um grande, talvez não tão grande assim, mas pelo menos uma preocupação para os Estados Unidos e os grandes líderes do FMI. Como eu disse, criatura, o Banco dos BRICS tem sede na China, terá primeiramente a presidência da Índia, depois o Brasil, passando por todos os membros, e vai dar empréstimos para qualquer país emergente. Mas 55% das cotas precisam ficar para os membros iniciais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Com isso, nós percebemos que a integração entre eles é cada vez maior e, obviamente, isso se transforma numa sombra para as grandes potências internacionais. Tá, e quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses países nos BRICS? Brasil, meu Brasil brasileiro. A grande vantagem do Brasil é que nós temos potencial para sermos o maior produtor mundial de alimentos. Também temos uma enorme reserva de minerais, mas uma carga de impostos muito elevada e uma mão de obra que não é nem qualificada nem barata acabam atrasando um pouquinho o nosso desenvolvimento. A Rússia tem uma enorme quantidade de minérios. Um país daquele tamanho tem muitos minérios. E tem, diferentemente do Brasil, uma carga tributária baixa, mas uma população mais envelhecida, e um país daquele tamanho também tem muito problema de fronteira. Sem falar que o seu atual presidente, Vladimir Putin, é um cara conhecidamente relacionado com a máfia, um cara que é um ex-espião da KGB, é um cara... Vou parar por aqui. A Índia tem 1 bilhão de habitantes, na verdade um pouco mais de 1 bilhão de habitantes, tem tudo para ser um grande mercado consumidor, apesar de ainda não consumir muito, e tem geração de tecnologia própria no setor aeroespacial, o
o que é extremamente interessante para as grandes potências. Por outro lado, é um país que tem a pior qualidade de vida dentro dos BRICS, o pior IDH dentro do grupo e, obviamente, é um país que tem enormes contrastes socioeconômicos. China. O que falar de China? No que diz respeito aos BRICS, é o maior PIB do grupo. Aproximadamente 9 trilhões de dólares. O Brasil, que é o segundo PIB dos BRICS, tem 2 trilhões de dólares. É o segundo maior PIB do planeta, um mercado consumidor extremamente ativo e crescendo. Exatamente isso, já consome muito e está crescendo cada vez mais, porque o capitalismo está aumentando na China. Porém, é um país que ainda vive um regime ditatorial, de partido único, e tem vários contrastes entre a população das cidades e a população rural. E a África do Sul é o mais sem graça dos BRICS. Na verdade, está no bloco pelo fato de ser o único país emergente da África, mas não tem como competir com os outros. É uma espécie de segunda divisão dos BRICS. É interessante termos um emergente na África, mas não é um país que tenha a mesma competição dos outros. Mas é um país que tem ouro, é um país que tem cobalto, um país que tem cromo, vários minérios que ele domina amplamente as reservas. Tem uma elite bem formada, atuante política e economicamente, mas ainda vive um problema que é um resquício do apartheid, que foi o regime oficial de segregação racial que só acabou em 1994, há pouquíssimo tempo atrás. Nós temos aí então um país que tem tudo para ser um bom mercado, um bom produtor de alguma coisa, num continente mais pobre do planeta. Então, embora não acompanhe o desenvolvimento dos outros, é um país interessante dentro do bloco. E então, criatura, toda vez que a gente falar de BRICS, essa sopa de letrinhas está cada vez mais ganhando forma, está cada vez ficando mais forte, criando as relações econômicas, sociais, políticas intensas, e a gente vai analisar nos próximos anos qual o rumo que os BRICS vão tomar na economia mundial. Certamente já atuam de maneira bem diferente que anos atrás. Não são somente subordinados às intenções das grandes potências, atualmente acabam atuando como líderes regionais e a tendência é que aumentem a sua força. Por enquanto era isso, ficamos por aqui nesse nosso vídeo sobre o grupo formado pelos países emergentes. Até um próximo momento, até um próximo vídeo, até a próxima. Tchau!